E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Um seguidor lá do Instagram me mandou assim: Careca, se você fosse começar a investir hoje, quais ações que você olharia, que você consideraria que podem estar sendo descontadas e podem ser opções atrativas de investimento? Então eu selecionei 5 ações, 4 mais conservadoras, mais perenes e uma pimentinha. A pimentinha, para quem não sabe, é uma ação que ela pode valorizar ou desvalorizar de uma forma mais forte, então ela seria arriscado. Mas é claro que, como estamos lidando com um cenário de renda variável, todas essas 5 poderiam ter valorizações ou desvalorizações. O fato de ter mais conservadoras e uma arriscada apenas é porque a possibilidade de acontecer essa desvalorização ou valorização mais brusca ficaria para o lado da pimentinha, mas com todas elas poderiam acontecer. E antes da gente ir pro vídeo, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: eu trouxe 5 ações, e não necessariamente elas são as melhores, as mais descontadas, ou potenciais investimentos atrativos para o futuro. Porém, se você gostar de alguma delas, o cenário correto era que você entrasse no site de relacionamento com o investidor, visualizasse os demonstrativos, os resultados que elas entregam, ouvisse as teleconferências para entender quais são as perspectivas para a empresa no futuro, e aí sim, se você achar que ela é atrativa, depois que você já fez a sua parte, a parte do estudo, aí sim você consideraria investir. Porque nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, beleza? Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera aí pro canal crescer. Quando você dá o like aqui no canal, o YouTube entende que o conteúdo é bacana. Então, se o conteúdo tá te fazendo iniciar no mundo dos investimentos, ou tá te fazendo investir de uma forma melhor, dá o like aí, porque ele vai entender que o conteúdo é atrativo e a gente vai impactar mais pessoas ao longo do tempo, beleza? Agora a gente está aqui no Status Invest. Para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Dentro dessa ferramenta, a gente tem uma ferramenta de comparação de ações, mas calma que eu não vou comparar nada aqui. Eu estou utilizando a ferramenta apenas para trazer as 5 ações que eu separei aqui e a gente conseguir visualizar os indicadores dela para poder trocar uma ideia. Mas não vai ser uma comparação entre as empresas. Eu só estou utilizando a ferramenta para ficar mais organizado para a gente conseguir seguir na mesma linha de raciocínio, beleza? Então, das 5 ações que eu separei aqui, tem Bradesco, Sanepar, Energias do Brasil e Alupar. Na parte de mais conservadoras, mais sólidas, e na parte da pimentinha eu coloquei a Movida aqui, que seria a locação de veículos, porque é um segmento mais novo, principalmente em comparação com o segmento bancário, elétrico ou de saneamento. Aí você pode falar assim: mas careca, eu sou mais vida louca, eu gosto de coisas mais arriscadas, e 4 conservadoras com uma pimentinha talvez não é muito atrativo para mim. Tá tudo bem, eu te respeito e você tem liberdade para escolher o que é mais atrativo e o que é mais adequado com o seu perfil individual de investimento. Só que eu nunca sei a pessoa que está me assistindo aí do outro lado, então por prudência eu prefiro trazer ações mais conservadoras e perenes e menos ações pimentinhas, porque eu me preocupo muito mais em passar um conteúdo que vai agregar para a pessoa poder investir melhor do que passar um conteúdo focando em estimular a ganância da pessoa que está me assistindo. Então é mais por conta disso que todos os meus vídeos geralmente você vai ver uma parte mais conservadora do que focada em pimentinhas. Principalmente esses 3 indicadores aqui, o dividend yield, o preço-lucro e o preço-valor patrimonial, eles são os principais aqui que a gente consegue visualizar que elas podem estar sendo trabalhadas com preços descontados. O dividend yield, para quem não sabe, é a parte do lucro que você, acionista, recebe quando a empresa distribui. Então aqui para a Movida nós temos na casa de 20, Alupar na casa de 4, Energias do Brasil na casa de 12, Sanepar 8 e Bradesco 7. Essa métrica aqui é sempre válido a gente lembrar que a gente precisa se unir com outros indicadores, entender o momento da empresa, visualizar a perspectiva para o futuro, para daí sim a gente poder tomar uma decisão melhor. Mas aqui, na casa de 7 para cima, eu já acho atrativo. Então aqui Bradesco, Sanepar e Energias do Brasil já ficariam bacana. Quando a gente olha para a Alupar, tá na casa de 4, mas se você visualizar as perspectivas que ela tem para o futuro, esse dividendo ele pode aumentar ao longo do tempo, tanto com aumentos de payout, ou seja, parte do lucro que a empresa distribui, se ela aumentar essa parte você receberia mais, ou com aumentos de lucratividade também. E aqui na parte da Movida já é o oposto, né? Enquanto na Alupar a gente tem menos do que 7, aqui na Movida a gente tem muito mais do que 7. Aqui é um cenário para você olhar e falar assim: bom, talvez esses 20, eles não sejam tão perenes assim ao longo do tempo. Talvez isso daqui reduza, mas tá tudo bem, porque o cenário dela é um segmento que tá mais em iniciação, então ela teria mais perspectiva de crescimento ao longo do tempo, e aí sim você conseguiria ter um dividendo atrativo. Então aqui é legal você olhar para o cenário de que no Alupar ele poderia melhorar, e aqui na Movida, independente dele piorar,
ficar igual ou melhorar, ele seria positivo quando a gente se unir com outros indicadores. Aqui na parte do preço-lucro, preço-lucro é o seguinte: se a empresa mantivesse esses resultados e distribuísse a totalidade, ou seja, distribuísse 100% para os acionistas, você receberia o retorno do seu investimento, no caso da Movida, em 3 anos, a Alupar em algo próximo de 9 anos, Energias do Brasil em 5 anos, Sanepar em 4 anos e meio e Bradesco em 7 anos, ou seja, bem atrativo. Essa métrica aqui, de 10 para baixo e olhando com os outros indicadores e a perspectiva, eu já acho extremamente interessante. E aqui é válido a gente lembrar o seguinte: todas as empresas que a gente considerou perenes ali, tá na casa de 8, 5, 7. Então, está adequado. Aqui na Movida, a gente está na casa de 3. Isso é bem distorcido. Por quê? Ela é uma empresa que está em um segmento com iniciação, então ela, em teoria, teria muito crescimento pela frente. E como a gente pode ver, o indicador está na casa de 3 anos, ou seja, em 3 anos, se a Movida mantiver esse resultado e distribuísse a totalidade, você teria o retorno do seu investimento. Olhando esse indicador, a gente poderia chegar numa ideia de que o mercado espera que o lucro da Movida caia muito. Por quê? Se esse lucro cair, aí esse número subiria para casa de 5, 10, 15, depende do montante que tenha de queda na lucratividade da empresa. Mas olhando assim, o mercado interpreta dessa forma. Mas será que realmente isso vai acontecer? É por isso que eu falo que você tem que olhar os resultados que ela vem apresentando ao longo do tempo, ver as perspectivas, ver como está esse crescimento do segmento, dos pares de mercado, e aí você consegue ter uma melhor percepção sobre isso daqui estar distorcido realmente ou ser uma métrica real e que realmente faça sentido que o lucro da empresa caia. Aqui na parte de preço-valor patrimonial, vamos entender o seguinte: vamos imaginar aqui que quando isso está inferior a 1, você está sempre comprando com um desconto em relação ao valor de patrimônio. E quando está superior a 1, você está pagando mais do que o valor de patrimônio. Mas não necessariamente isso é um desconto de fato, porque se a empresa tiver resultados ruins ao longo do tempo, isso tudo vai oscilar e ela poderia estar sendo uma empresa cara, apesar de esse indicador estar inferior a 1. Mas quando a gente olha aqui todas elas, a única que está superior a 1 é a Alupar, mas é pouca coisa, na casa de 1,14. E é como eu já trouxe em outros vídeos, as empresas do segmento de energia elétrica, sejam elas geração, distribuição ou transmissão, elas acabam sempre trabalhando em uma métrica superior a 1. Então, não seria nada alarmante. E quando a gente visualiza as outras, estão na casa de 0,89, 0,6, 0,94, ou seja, com um leve deságio em relação ao valor patrimonial. Essa métrica é aquele detalhe. O que me fala se a empresa está descontada ou se isso daqui é talvez um risco e é por isso que essa ação está com um preço-valor patrimonial inferior a 1? Literalmente se unindo com os resultados. Então, se você tem uma empresa que tem um valor patrimonial inferior a 1, mas você tem um preço-lucro atrativo, você tem um dividend yield interessante sendo distribuído, você tem recorrência e aumentos de receita, aumentos de lucratividade, perspectivas para o futuro no segmento, então quando você olha tudo isso, você vê que são só coisas positivas e o preço-valor patrimonial está inferior a 1, você deveria olhar sobre uma percepção de talvez imaginar que isso estivesse sendo distorcido e seria talvez uma ótima oportunidade para você estudar e investir nessas ações. Aqui nos outros indicadores eu não vou entrar um a um, mas eu trouxe aqui a parte de margem bruta e margem líquida para a gente conseguir visualizar que todas elas têm uma margem líquida superior a 10 e isso é atrativo porque quanto mais margem, maior vantagem competitiva em relação ao seu concorrente, maior capacidade de honrar com as suas dívidas, porque você vai tendo maior lucratividade ali sobrando, então você consegue administrar melhor esse fluxo financeiro todo. A parte aqui de dívida foi para mostrar para vocês que em relação à dívida líquida sobre EBITDA, todas estão inferior a 3, acima de 3 já ligaria um alerta, para baixo de 3 já fica mais controlado, mas tem que ficar de olho, é claro. Mas isso daqui significa o quê? Que a estimativa de geração de caixa operacional da empresa conseguiria honrar com a dívida que ela tem na casa de anos aqui, de algo próximo de 2 anos e meio a 3 anos. Então seria tranquilo. Na parte de liquidez corrente, todas elas estão superior a 1. Isso também é atrativo, porque quando está maior do que 1, quer dizer que a empresa ela tem uma maior capacidade de honrar com as suas obrigações, com as suas dívidas. Aqui não necessariamente seria dinheiro de fato, poderia ser dinheiro, coisas que podem se tornar dinheiro, ou créditos e etc. Mas aqui a gente mostra o seguinte, que quando está maior do que 1, você tem muito mais ativos do que obrigações a pagar. E isso traz uma tranquilidade para o investidor. Na parte aqui de ROI e do ROIC, a gente consegue ver que o retorno sobre patrimônio e o retorno sobre patrimônio adicionado à dívida, ele também fica numa casa atrativa. E aqui na parte de crescimento de receita,
e crescimento de lucratividade dos últimos 5 anos, a gente consegue visualizar que todas elas estão crescendo e, é claro, se a gente olhar, por exemplo, o Bradesco, que é uma ação mais perene ali, que já não tem mais muito como crescer, já tem maior dificuldade de aumentar lucro, porque já tem uma lucratividade grande, quando a gente olha esse indicador, ele já fica mais reduzido. Quando a gente visualiza, por exemplo, o da Movida, que é um segmento novo, maior potencial de crescimento de receita, maior potencial de crescimento de lucratividade, a gente já vê que ele tem um indicador superior do que as ações mais perenes. E é bacana a gente visualizar o seguinte, quando a gente faz esse mix aqui de segmento bancário, elétrico, saneamento e põe uma pimentinha aqui no meio, a gente consegue trazer um mix de relação risco-retorno médio atrativo para a carteira, porque daí você tem uma maior possibilidade de ganho aqui com a Movida, você tem uma estabilidade maior aqui no Bradesco, por exemplo, e na Sanepar, nas outras. Talvez você já consegue ter uma crescente também mais segura com a Alupar ao longo do tempo com os projetos dela, com os projetos da energia do Brasil. Então você traz um mix aqui de relação risco-retorno atrativo, simplesmente por selecionar ações diferentes e de segmentos diferentes e em momentos diferentes. Algumas ações que já são sólidas, outras que estão com desenvolvimento de projetos. E eu não sei se você chegou a reparar, mas se você comprar uma ação de cada uma dessas, você gastaria menos do que R$90. Aí você pode falar assim, mas careca, eu não tenho R$90, é muita grana, não tenho, não sobra. Ué, compra metade. Ah, não tenho. Ué, compra uma da Movida num mês, compra uma do Bradesco no outro mês. É claro que não é uma recomendação, você pode comprar qualquer outra ação, mas o interessante é você pegar o entendimento e iniciar. Aí você começa a estudar mais e as coisas vão melhorando ao longo do tempo. Então, só pra gente ver se você tá ligadão no que eu falei no começo do vídeo, se você gostou de alguma dessas ações, você deve fazer o quê? Estudar e não pegar e investir, porque nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas eu, se fosse iniciar hoje no mundo dos investimentos e tivesse um perfil mais atrelado com essa área de conservadorismo e talvez uma pimentinha ali só para ter uma exposição, eu olharia para essas ações. Porque como a gente conseguiu visualizar, ela tem indicadores atrativos e gera um mix de relação risco-retorno para o investidor por conta da gente conseguir alocar em ação perene, ação de crescimento, ação que tem projetos em desenvolvimento e a gente traz uma relação risco-retorno aqui bacana para a gente se expor. Se você curtiu o vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!